Se você está nesse vídeo é porque você é CLT e provavelmente está passando o mesmo sofrimento que eu passei há alguns anos atrás, quando eu fiz a minha transição para ser empresário. Meu nome é Gustavo, eu empreendo na área de drones há 4 anos, tenho mais de 400 projetos realizados hoje, mas antes de trabalhar com drones, eu era gerente de logística. Trabalhei na área por 15 anos e vim de uma família também de empregados. Meu pai tem uma história muito longeva na empresa dele, está há mais de 40 anos ali na empresa onde ele atua hoje ainda. A minha mãe passou 25 anos em outra empresa, a minha irmã mais de 10 anos em uma outra também. E eu sei a dificuldade que é você superar essa crença da estabilidade, do salário fixo e da segurança. Principalmente que sempre fui o provedor da casa. Tenho 2 filhos, uma esposa, sempre paguei as contas e eu precisava de algo que me desse esse conforto de saber que o meu custo de vida não ia cair, interferindo assim na qualidade de vida da minha família. Eu tinha essa responsabilidade e eu sei que você está passando. Eu lembro que no meu processo de transição eu acabei inclusive pegando até uma alergia que, quando eu falei sobre a minha situação para o médico, como ele não identificava nenhuma causa, ele falou que provavelmente era por causa do estresse dessa transição. Então isso refletiu inclusive na minha saúde física, de tão custoso que foi fazer esse processo. E como foi que, afinal de contas, você conseguiu fazer essa transição de empregado para empresário? Nessa época eu lembro que os maiores arrependimentos que a gente tem na vida não são aqueles que a gente trilhou errado, mas por medo a gente acabou não trilhando. E eu não queria isso para minha vida. Não queria chegar lá na frente e ver que eu podia sim ter tentado, ter sido corajoso, e não fui porque estava com medo, por exemplo, de não conseguir pagar as contas. Uma coisa que pode parecer muito ruim, mas não é o fim do mundo. Mas o meu processo de transição, eu acabei conseguindo superar os obstáculos, porque todos os projetos que eu comecei, tanto o drone quanto alguns projetos anteriores a ele, eu comecei de forma pequena. É isso que eu aconselho vocês a fazerem, porque o mundo do empreendedorismo, ele é um mundo de desenvolvimento. Você já não começa, por exemplo, numa empresa, já num cargo de gerente. Você começa como auxiliar. E o empreendedorismo segue a mesma política. Vai ser muito difícil você conseguir ter sucesso se você hoje tem uma mentalidade de empregado, quer fazer a transição e já querer abrir um negócio grande. Tem muita coisa para aprender no meio do caminho. Eu, por exemplo, todos os projetos que eu comecei cabiam no meu bolso e cabiam na minha vida de uma forma que era penoso, sim, né? Você ter que acordar mais cedo e pegar o seu tempo de lazer para poder trabalhar nos seus projetos, mas todos cabiam nas minhas 24 horas. Por exemplo, eu tive canal de YouTube com os meus filhos. A gente tentou rentabilizar esse canal por muito tempo. Eu tive também uma empresa de eletrônicos, onde eu comprava o estoque de fornecedores que eu achei na internet e revendia em marketplaces. Eu tive um restaurante online, onde eu colocava a plataforma ali do iFood para operar, e a minha mãe e a minha esposa cozinhavam enquanto os meus filhos entregavam as marmitas para os motoboys. Foram todos projetos onde era assim muito custoso você conseguir conciliar os trabalhos, mas todos eu aprendi bastante para chegar num projeto, no caso o drone, que, levando a bagagem que eu aprendi sendo empreendedor nessas outras áreas, me ajudaram a construir a empresa que eu tenho hoje. E o drone é um tipo de projeto que eu recomendo que as pessoas comecem, porque é um projeto que cabe no bolso da maioria das pessoas. Eu, quando eu comecei, comprei um drone de R$5.000 e parcelei em 12 vezes para poder começar a fazer os treinamentos, começar a enquadrar o drone dentro da legislação e operar dentro da lei, para depois conseguir os clientes. Então, pense sempre no seu processo de transição como uma escada, onde você, por mais que não dê certo em algum projeto que você esteja fazendo nesse momento, toda essa bagagem de conhecimento que você adquirir vai te impulsionar para algum outro projeto, até que você esteja pronto para acertar em alguma empresa lá na frente, onde você provavelmente vai conseguir ter sucesso e fazer a transição. E aí entra um outro ponto. Quando você começa a ter clientes e você começa a faturar, você vai chegar a um limite de faturamento que você não vai provavelmente conseguir
escalar muito, já que você ainda está trabalhando na sua empresa. E aí que você tem que tomar a decisão de levar o seu trabalho atual e o seu sonho como uma segunda fonte de renda, levar os dois ao mesmo tempo ali, e tá tudo bem, mas você vai ter essa limitação e não vai conseguir crescer muito por causa disso, ou aí você vai precisar fazer um rompimento. Eu aconselho você fazer um rompimento quando você já tiver um faturamento onde você consiga suprir as suas contas mensais, mas não 1, 2 meses, que às vezes foi um movimento bom, mas você saber que tem clientes recorrentes e tem uma previsibilidade de caixa já suficiente para suprir suas contas. No momento que você decide tomar essa decisão, aí vira o jogo. Para vocês terem uma ideia, eu fiquei quase um ano trabalhando com drones e como gerente de logística. Quando eu fiz a transição, o ano que eu me dediquei somente com drones, eu explodi e cresci 227%. Porque o meu foco estava só agora em uma coisa. E aí vem a delícia de ser empreendedor. Aí você percebe que não tem teto, que você consegue ter uma rentabilidade muito maior do que aquela que você tinha quando era empregado, se você conseguir encaixar vendas, se você conseguir trabalhar bem para conseguir um bom prolabore, sem contar que você trabalha para você. Os fins de semana que você vai trabalhar vão ser muito diferentes dos fins de semana que você trabalhava na sua empresa, na empresa onde você era empregado. A sua hora livre, você vai conseguir fazer a sua hora, vai dar a impressão que por mais que você trabalhe mais, você tem mais tempo livre. São várias coisas que vão acontecer, que você vai ver lá na frente como você mudou até inclusive como pessoa, porque como o empreendedorismo te leva a desenvolver habilidades que antes você não tinha, como oratória, vendas, persuasão, negócios, administração, enfim, diversas áreas que você antes não, você vai ver que lá na frente você está diferente até inclusive como pessoa. Você inclusive está mais seguro socialmente, você está falando melhor, você vai receber feedbacks muito bacanas sobre o seu comportamento e isso vai virar o jogo. E o que eu aconselho vocês a fazerem é começar negócios pequenos para que vocês tenham essa coragem de fazer a transição e nesse momento da transição e puxando a sardinha para o meu lado, o que eu aconselho vocês a fazerem é começar com drones, exatamente por essa flexibilidade que vocês têm de horário que vocês vão ter para poder operar o drone, agendar na hora do almoço, às vezes algum serviço, pegar um banco de horas no fim de semana, diferente de uma loja que precisa estar ali no horário comercial atendendo. E o custo é muito baixo, é só você comprar um drone. Hoje um drone de entrada está ótimo, como eu comprei no início para vocês poderem trabalhar, divide em 12 vezes no cartão, vocês não têm custo a mais do que isso. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre essa jornada dos drones, aconselho vocês a conhecer meu curso de pilotagem de drones Top Gun. Quando vocês lá na frente conseguirem, eu quero que vocês voltem aqui e me falem o quão recompensador que foi. Não esquece de se inscrever, dar like, tamo junto.